é muito mais colaborativo, não é fase. As pessoas têm que, de engenheiros têm que acompanhar Discovery o tempo todo, mostra o protótipo para as pessoas o tempo todo. E aí, no primeiro almoço ali, a gente estava conversando e tal. Falou, Joca, entendo que você é de produto e tal, mas deixa eu te pedir um favor. Não me fala a palavra Discovery. Eu não quero nunca mais na minha vida ouvir a palavra Discovery. Muito bom, estamos aqui com o nosso segundo episódio aqui, além das buzzwords. Vamos falar de mais uma buzzword hoje. Aqui o Joca. E aqui Felipe Castro. Boa. E agora vamos falar de Discovery. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui e o Felipe já estava definindo ali as gerações de Discovery. Fala, Felipe, gostei muito disso. O que eu estava... É um papo que a gente já teve eu tive com o Joca, né? Que a gente está tentando entender por que Discovery no Brasil virou palavrão, né, Joca? Que um almoço que a gente... Não, deve ser 2 meses atrás, o Joca me falou assim, tem 2, 3 clientes meus que falam assim, não, me fala de Discovery, porque eu não quero... E aí eu saí disso meio espantado, porque eu nunca vi isso nos Estados Unidos e Europa, nunca vi isso, e depois eu vi de 3 clientes meus no Brasil também, a mesma coisa. Então, a gente está aqui para tentar entender por que Discovery virou palavrão no Brasil. Né? É isso aí. Mas o que eu estava falando é que tem as várias gerações. Né? Então, primeiro tem o pessoal que não fazia Discovery, né? Que ainda não faz, que é assustador. Aí tem o pessoal que faz Discovery como uma fase. Né? Você faz Discovery no começo, depois para, e aí depois tem o Continuous Discovery, que é você ter os hábitos de continuamente, você tá sempre toda semana fazendo Discovery, toda semana tem experimento, toda semana você está conversando com o usuário, é um processo contínuo que acontece toda semana. E agora tem a novidade, que é o Vibe Prototyping. Né? Que assim como existe Vibe Coding, que é usar ferramentas digitais para codar, existe usar o Vibe Prototyping, que é você poder, o time inteiro, ter um processo de Discovery que é baseado em protótipo muito rápido. Você pode fazer vários protótipos ao longo né, da semana e ir testando aquelas coisas muito rapidamente. E aí, você até facilita muito. Aí, uma coisa curiosa no Vibe Prototype é que essa coisa de o Discovery e o Delivery começam a ficar meio misturados, né? Assim, porque né, a pessoa já pega aquilo, já começa a mexer no código direto, já começa... Né, claro que muito protótipo você joga fora, mas tem várias coisas que o engenheiro já pode pegar aquilo, já pode ir melhorando em cima direto. Então, a transição do Discovery para o Delivery é muito fácil, né? Mas, assim, o que a gente estava conversando antes é que nessas gerações, né, tem a geração do não faço Discovery, faço Discovery para contínua e para vai prototyping. Tem gente que está 3 gerações atrás, né? E ainda está... Né? A pessoa está indo do 2G para o 3G e o mundo já está indo para o 6G. Cara, temos um problema. Acho bom vocês acordarem. Né? E também o pessoal que ainda faz Discovery como fase, né, Joca? Mas conta mais aí sobre esse pessoal que acha que Discovery virou palavrão, cara. Conta mais a sua experiência com isso, que eu acho muito curioso. Minha experiência é muito interessante. Você que está começando a atender alguns clientes no Brasil já deve ter percebido. Teve uma vez que eu fui conversar com uma cliente, né, um almoço ali com a cliente e tal. E aí, no primeiro almoço ali, a gente estava conversando e tal. Falou, Joca, entendo que você é de produto e tal, mas deixa eu te pedir um favor. Não me fala a palavra Discovery. Eu não quero nunca mais na minha vida ouvir a palavra Discovery. Por quê? Não, que o pessoal gasta 3, 4 meses fazendo Discovery para descobrir coisa que eu já sei. Coisa que a gente já sabe do cliente, coisa que o cliente está dizendo para a gente que precisa, a gente vai lá e faz um processo de 3 meses para descobrir. Né? Por que isso acontece? Né? E aí é muito nessa linha da fase mesmo. Mas eu acho que vai além da questão da fase. Tem essa questão da fase e tem a questão de querer seguir um processo de Discovery. Né? Achar que Discovery é um processo com começo, meio e fim, que tem que ser seguido, temos que fazer esse tipo de pesquisa, temos que fazer esse tipo... Não, mas a gente já sabe isso. Não, mas a gente tem que fazer a pesquisa, tem que perguntar. Eu tenho visto muito isso acontecer. Não sei se você já encontrou cenários... Eu vi, depois que você me falou isso, eu encontrei algumas pessoas falando a mesma coisa. 2, 3 clientes meus. Não sei se você lembra que quando... mudança de Waterfall para Agile, o pessoal falava do Big Design Upfront, né? Que é o grande design, grande projeto no começo, né? Que era a grande coisa do Waterfall, né? E as pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora chama de Discovery. Eu quero ficar 3 meses planejando. E aí o pessoal não entendeu absolutamente nada, né? Que assim, a principal conceito
né, seja de produto, seja de focar em outcomes, é que a gente não pode saber tudo com antecedência. É impossível saber tudo com antecedência. Mas a gente pode descobrir em contato com a realidade com o cliente. É isso. Então, assim, você pode fazer o tempo de discovery que você quiser, vai estar errado. Sim, sim. Então você pode, e você pode descobrir através de protótipos. Você pode, né? Você faz um pouquinho de uma semana só para entender, e aí você já vai prototipando, já vai testando, já vai aprendendo, né? Já vai rapidamente testando as suas assumptions, né? As suas hipóteses, etc., já com protótipo. Eu lembro que, nossa, eu acho que no Inspired, cara, isso devia ser a versão 1, 2007, sei lá. O Bart Kagan já falou assim, se você fica mais de 2 semanas sem botar alguma coisa na mão do cliente, está errado. E não precisa ser... E aí só que o pessoal acha que tem que botar em produção para 100% das pessoas, cara. Não é isso, gente. Assim, botar na mão de alguns clientes. Pode ser um teste de usabilidade, pode ser no Discovery, pode mostrar um protótipo. Prova de conceito. Prova de conceito. Gente, tem várias técnicas de Discovery. O pessoal acha que botar na mão do cliente é sem botar para 100% dos usuários. Pode ser um feature flag, né, que só vai para 0,01% se você tiver muito... Tem 1 milhão de ferramentas que você pode usar. E isso é Discovery, inclusive. Claro que é. Discovery, né? Você Claro colocar uma prova de conceito para um pedaço da sua base, isso já faz parte do Discovery, só que é um Discovery da vida real, né? É um Discovery de solução, não só do problema, mas de solução. Se a solução que você está pensando, de fato, vai resolver o problema da cliente. Né? Sim, porque ela vai estar errada. A solução vai estar errada. Só tem uma certeza, você vai estar errado, você não sabe aonde. Você só tem essa certeza. Né? E aí é bom que você tocou nesse ponto, porque tem essa mudança de mindset agora com as novas ferramentas, né? Com o AI, etc., que agora a gente consegue não só fazer o processo todo de discovery com um protótipo funcional, como eu consigo botar o protótipo no ar, no app, por exemplo, se for um B2C, no app para 1% dos usuários. Ainda é um protótipo, só que está em produção. E aí, só que você tem que entender assim, qual é o nosso objetivo com isso aqui? Nosso objetivo é aprender. Então, o código pode estar um pouco fora, o design pode estar um pouco fora do nosso design system. Olha, a experiência não está tão boa assim, mas eu quero testar uma hipótese. Isso aqui não é um troço que vai ficar ali. Né? Exato. E ainda tem gente que tem essa mentalidade de, se está no ar, tem que estar perfeito. Qual é o teu objetivo, né? Então... É entender, né? Aprender mais, né? E tem outra coisa que eu gosto de trazer também muito sobre o Discovery, né? E sobre esses testes que a gente faz com um pedaço da base, né? Que passam por Discovery também. Não é um delivery propriamente dito, a gente não está entregando o produto final para a base inteira, a gente está testando um pedaço do produto. É que mesmo no Discovery, a gente tem que priorizar, né? A gente acha que a priorização é priorizar no delivery, mas mesmo o Discovery tem que ser priorizado, né? Tudo tem que ser priorizado. Muito o Discovery como não um processo, mas eu falo isso inclusive nas aulas que eu dou, como um conjunto de ferramentas para a gente mitigar risco. E, consequentemente, a gente tem que priorizar qual risco a gente quer mitigar, qual dúvida a gente quer tirar, né? Qual problema a gente quer ver. Um exemplo que eu dou com muita frequência foi quando a gente foi lançar o Gympass Wellness ali no Gympass, né? Que era um marketplace de apps. E aí, poxa, a gente quer lançar um marketplace de apps, qual é a primeira dúvida que a gente tem? Se a gente vai encontrar app para participar desse marketplace. Se a gente não tiver app para participar do marketplace, não adianta, a gente não vai construir marketplace nenhum. Essa foi a primeira coisa que a gente foi testar. A gente não construiu o marketplace, não construiu nenhuma experiência do usuário antes de encontrar apps que estavam dispostos a participar. Aí, quando a gente encontrou apps dispostos a participar, foi que a gente começou a construir a experiência. Mas qual que era a experiência? Era se as pessoas estavam dispostas a pagar. Essa era a principal dúvida, o principal risco. A gente queria saber se as pessoas estavam dispostas a pagar. Então, o que a gente fez? Em vez de construir um app completo, né, hoje em dia, bem mais fácil com essas ferramentas né, de construção de código. Mas, na época, a gente pegou o Google Forms, né, construiu ali uma landing page explicando o que era o produto e falando, se você tem interesse, coloque os seus dados aqui e a gente vai te dar um link de ativação em cada um dos apps que a gente quer fazer. Então, mesmo no Discovery, a gente tem que priorizar os aprendizados que a gente quer ter, os problemas que a gente quer, enfim, entender mais, né? Sim, onde é que eu tenho menos evidência, né, do que vai fazer ou não. E aí, ouvindo você, eu lembrei de 2 histórias. Primeiro, o pessoal do Basecamp, quando eles lançaram o Basecamp lá atrás, deve ter 20 anos atrás, eles falando que, cara, porque eles queriam saber se o pessoal gostava do produto, né?
Eles lançaram sem ter como pagar, não tinha cartão de crédito, porque na época não tinha Stripe, era difícil, tinha que desenvolver. E assim, mas, cara, isso só tem que saber daqui a um mês. Se o cliente nem usar, não faz diferença nenhuma, né? Se a pessoa vai pagar ou não, né? Ele só vai pagar depois de um mês. Então, assim, eu tenho um mês para desenvolver isso. Tem muita coisa que eu quero testar antes, né? Então, eles primeiro botaram no ar, sem a funcionalidade de cartão de crédito. Aí testaram, legal, o pessoal quer... Aí eles botaram o cartão de crédito no ar, né? Porque tinha um mês para fazer, né? E tem uma analogia que o pessoal do Google faz, não sei se você já ouviu, que é a história do macaco e o pedestal. Sim, essa já viu essa? Essa é ótima. Que é assim, se o seu projeto é botar um macaco em cima de um pedestal e o macaco jogando malabares pegando fogo, né? Você não começa fazendo pedestal. Primeiro você treina, você descobre se você consegue treinar o macaco para jogar malabares pegando fogo, se o macaco não vai se machucar, né? A maioria das pessoas começa fazendo pedestal primeiro. Porque é mais fácil. Mas se depois o macaco não funcionar, não adiantou nada, né? Então você começa pelo macaco. Pô, né? É o risco principal, né? É isso mesmo. Qual é o risco? Onde é que a gente tem menos evidência, né? O David Bland sempre fala de onde é que eu tenho evidências mais leves, né? Assim, onde é que eu tenho menos dados, cara? Né? Porque às vezes a ideia de risco maior as pessoas confundem um pouquinho, né? Mas assim, olha, dessas coisas todas aqui, quais são as, né, que tem mais risco, né? Menos evidência? E tem uma frase do Roger Martin que ele usa para estratégia que aplica para Discovery também, que é: o que precisa ser verdade para isso aqui funcionar? É isso. O que precisa ser verdade? Aí você começa a listar o que precisa ser verdade. Aí você começa a ver assim, cara, dessas coisas que precisam ser verdade, quais que eu tenho menos evidência? Né? Por exemplo, no caso do Basecamp, olha, que as pessoas... Que cartão de crédito funciona, eu sei que funciona. Né? Mas primeiro precisa ser verdade, precisa ter gostado do produto antes de você pagar. Então não adianta... Né? Que precisa ser verdade. O macaco precisa conseguir jogar os malabares pegando fogo sem se machucar. Não é o pedestal. O pedestal é fácil, né? E a maioria das pessoas começa pelo pedestal. Né? Que é o exemplo que eu estava dando do Gympass Wellness. Não adianta nada a mesma fazer coisa. um marketplace de apps se não tiver apps. Então a primeira coisa que tem que fazer é encontrar alguns loucos apps que estejam dispostos a entrar. Sim, o que precisa ser verdade? Precisa ser verdade que eu tenha app. Né? É isso aí. A primeira coisa que precisa ser verdade. Tipo, construir um marketplace eu sei que eu consigo, né? Não existe, não é marketplace. Né? É isso. O que precisa ser verdade tem que ter os apps. Né? Excelente exemplo. Né? E que outros erros você vê? Outra coisa que eu vejo também, e a Teresa Torres traz essa coisa do continuous discovery, né? E aí eu fico pensando, né, levar isso sem uma explicação por baixo para o público brasileiro, para as empresas brasileiras, e falar para eles, olha, temos que praticar o continuous discovery. Eles vão falar, mas eu não quero discovery, de jeito nenhum, você está me dizendo para ficar o tempo todo em discovery. Então acho que uma coisa que a gente precisava desembrulhar é esse conceito do continuous discovery. Eu costumo explicar, né, que o continuous discovery é um mindset, é a forma da gente olhar, da gente estar sempre curioso sobre tudo que está acontecendo em relação ao nosso produto, sobre como a cliente utiliza o nosso produto. Como é que você costuma explicar sobre continuous discovery? Eu confesso que tem certas coisas que você fala que eu fico surpreso, que tem certas coisas que... Assim, a gente já falou sobre isso, tem muita coisa que é igual, né, do mercado brasileiro para o americano e europeu. Né? Assim, as melhores empresas brasileiras têm os mesmos desafios de empresa americana. Né? Assim, sei lá, quando eu trabalhava com vocês na Locoweb, com a LX, com o Nubank e depois para os Estados Unidos, cara, as mesmas dores, as mesmas dúvidas. Agora, tem umas coisas de mercado brasileiro, tipo, não entender o que é contínuo. Isso é só eu não entendo o que, né? Alguma coisa aconteceu aqui. É o mesmo conceito de melhoria contínua. É a mesma coisa. Melhoria contínua não quer dizer que você está parando de trabalhar só trabalhando em melhoria, né? Você está sempre melhorando. Continuous discovery é a mesma coisa. Você não está parado fazendo só discovery. Você está sempre conversando com o cliente. Você está sempre, né? E são coisas simples, tipo, o Jeff Patton fala isso. Você consegue fazer um experimento por semana e entrevistar pelo menos um cliente toda semana? É super simples. Isso é contínuo. Toda semana eu estou entrevistando pelo menos um cliente. Toda semana eu estou fazendo pelo menos um experimento. É claro que agora com o Vai Prototype você faz, né, vários. Né? Mas se você perguntar para o time, cara, qual a última vez que você entrevistou um cliente? Aliás, não é só no Brasil, sendo lá fora também. Né? A maioria dos times não fala com o cliente.
E tem algumas empresas que são até proibidas de trabalhar, de entrevistar cliente. Já pegou isso, Joca? Ou a empresa proíbe de entrevistar cliente? Já. Proíbe no sentido de, não, quem fala com o cliente é o time comercial. Ou é o time de atendimento, né? Ou o time de atendimento que tem a relação com o cliente, né? Você não pode falar com o cliente se não tiver junto alguém do comercial ali para garantir que não vai falar besteira, enfim, já vi situação assim, sim. E aí isso é uma dica ótima. Quando eu conheci a Teresa Torres, eu fiz um curso com ela deu uma dica ótima, que ela falou assim, tudo bem, a sua empresa não deixa você entrevistar. Tudo bem, os clientes da sua empresa. Mas tem alguma regra contra entrevistar o cliente da concorrência? Não, né? Então, se você trabalhar na Claro e por regra você não pode mandar, entrevista o cliente da Vivo. Vai ter a mesma dor do cliente da Claro. Não tem porquê o cliente da... Né? Você pode mostrar o protótipo da Claro para o cliente da Vivo. Não tem problema. Você sai na rua, né? Você pode da TIM, etc. Porque não tem nenhuma regra proibindo entrevistar pessoas que não são clientes. Então, assim, você tem muito mais... As pessoas têm muito mais opções do que elas pensam. Né? Sim. Então, assim, eu acho uma regra... Obviamente é uma regra que as empresas têm que rever, né? Tem que ter um processo. Tudo bem, eu não quero que as pessoas saiam contratando gente, né? Mas tem hoje técnicas para isso, existe mecanismo para você conseguir fazer. Mas mesmo se tiver essa regra, que é uma regra meio idiota, entrevista da concorrência, né? Sei lá, se você trabalha num banco, entrevista a gente do outro banco, não tem problema. Né? Eu trabalho no C6, legal, entrevista a gente do Santander. Né? Então, é uma dica ótima, né? Eu gosto bem, achei uma boa dica. E essa coisa o que é importante é você estar sempre com isso na cabeça, né? De querer aprender mais. Eu me lembro duas situações, no Gympass especificamente, que foram bem curiosas. Uma que eu fui na drogaria, né? Tava vestido a camiseta do Gympass ali, aí fui na drogaria, aí a moça que me atendeu falou, olha, você é do Gympass? Eu falei, eu trabalho lá. Ah, tá, poxa, eu gosto muito aqui, a gente adora, e a gente começamos a conversar. Aí eu comecei a entender como é que era a dinâmica dela, né, das atendentes da farmácia ali em relação ao Gympass. Então, aproveitar esses momentos, né, em que o papo meio que surge naturalmente ali. Outra vez eu sabia que a gente tinha, por um dos nossos clientes, o Uber, mas não só o Uber, os funcionários da Uber, mas os motoristas também, né? E aí eu estava na Inglaterra, numa reunião ali do Gympass, e aí peguei um Uber, e aí a moça até super simpática perguntou, onde você trabalha e tal, eu expliquei no Gympass. Ele falou, olha, Gympass, a gente tem o Gympass, eu adoro o Gympass, porque a gente, né, entre uma corrida e outra, para numa academia para fazer uma atividade física. Então, esse momento de discovery ali, né? Aproveitar para qualquer momento você estar em contato com potenciais clientes, entender mais sobre o problema, entender mais sobre como a pessoa utiliza, né, o teu produto. E na sua experiência, as pessoas sabem fazer isso? Que uma coisa... Sabem entrevistar cliente? É uma questão de saber conversar, de querer ser curioso. Tem um livro que eu gosto muito que é o Teste da Mãe. Eu ia sugerir exatamente. Esse é o livro que eu dou para todo mundo, que é o Teste da Mãe. Que é um livro que tem esse nome diferente, né? Que tem que explicar para as pessoas que a ideia é a sua mãe te ama, então ela quer seu bem, então ela vai mentir para você, né? Você vai mostrar o produto para ela, ela vai mentir. Então a tese do Teste da Mãe é como é que você consegue fazer discovery, entrevistar clientes num mundo onde as pessoas vão mentir para você porque eles não vão querer te decepcionar, né? Então é um livrinho pequenininho, tem em português, né? A tradução funciona, né? Eu recomendo isso para todo mundo também. O Rob, que é o autor, é um cara super legal, é um cara incrível. O Rob, que é o autor, ele é ótimo, o Rob Fitzpatrick. Né? Ele foi da Y Combinator, foi empreendedor da Y Combinator, é um cara de altíssimo nível. E tem em português, cara, assim, sabe? Um livrinho curtinho. Todo mundo tinha que ler, porque na minha experiência as pessoas têm muita dificuldade, tanto com o discovery qualitativo, que é entrevista, quanto com o discovery quantitativo, que é analisar dado. Né? E, aliás, isso é um ponto que é importante falar também. A Teresa Torres ela tem um foco muito grande no quali. Né? O lance dela é entrevista com o usuário. Mas você pega outros caras, tipo o Itamar Gillett, por exemplo, que foi do Google, etc. O dele é muito mais quantitativo. Ou seja, você pode também produzir um pouco mais avançado, você já tem usuário, etc. Você consegue medir coisas em produção e fazer discovery, né? E correlacionar coisas, né? Eu botei no ar, então assim, você consegue, olhando dados, você consegue ver. Pessoas que têm essas características aqui têm mais tendência, né? Estão com essa dificuldade. Então, balancear tanto o quali quanto o quanti é importante.
E para o Quali, eu também acho. O Teste da Mãe é o livro que eu recomendo para todo mundo e todo mundo que compra adora. Esse é um livro que É muito bom mesmo. é muito legal. Muito bom. E eu me lembro que uma das dicas ali que assim, ficou guardada na cabeça é sair, não chegar com o script pronto para conversa. Assim, ter os pontos que você quer conversar, mas não fazer ela como se você estivesse atuando ali, né? Fazer um questionário. Agora eu quero te perguntar isso, quero te perguntar aquilo. Fazer da Um conversa. bate-papo, né? Bate-papo em cima de um cafezinho ou de uma cerveja, enfim. Mas um bate-papo, né? Uma coisa descontraída, que a pessoa acaba nem percebendo que ela, no fundo, ela está sendo entrevistada, né? No final das contas. Sim, sim. Né? E aí a grande dica é pedir não a opinião da pessoa, mas a experiência da pessoa, né? Que é assim, da última vez que você foi, o que você escolheu, né? Que não é tipo, o que você prefere, assim, né? Mas acho que tem esse gap dos dois lados, do quant e do quali. Mas tem essa coisa de Discovery virou palavrão do Brasil, que eu realmente... A gente tem que lançar esse movimento, vamos fazer Discovery voltar a ser legal no Brasil. Voltar a ser cool, né? Voltar a ser legal. Né? É isso aí. Make Discovery great again no Brasil. Exatamente. E aí, assim, se você está fazendo Discovery vários meses, semanas fazendo Discovery, você está errado, por favor. Chama de outra coisa, não chama de Discovery, né? A gente quer... Tem que estar descobrindo coisa todo dia, múltiplas vezes por dia. Toda semana, gente, fazendo toda semana, entrevistando gente toda semana. Leva os engenheiros junto, leva o time todo junto, né? Faz coisa quali, pode fazer laboratório de usabilidade, pode fazer, né? Uma história que eu sempre conto quando a Microsoft fez o primeiro laboratório de usabilidade, lá atrás. Né? E aí levaram o Bill Gates para ver, né? Imagina, era laboratório de usabilidade, sei lá, com Windows 3.1, imagina o horror que não era, né? E aí, então aquela coisa de cenas de filme policial, né? O Bill Gates sentado atrás do espelho, né? Aquele espelho e aí, ele vendo lá os usuários tentando usar, ele ficou tão revoltado com a dificuldade que as pessoas tinham de usar o Windows, que ele saiu da sala e falou assim, eles não entendem nada, saiu gritando. E aí o diretor do laboratório falou assim, eu nunca mais tive problema de orçamento na minha vida depois que o Bill Gates veio a primeira vez. Então, assim, nos últimos 30 anos, eles não tiveram mais problema no laboratório de usabilidade, sempre tem orçamento, porque eles sabem que, cara, o quão importante é. Então, assim... Qual foi a última vez que você viu o teu cliente usando, né? É claro que a gente tem ferramentas de heatmap, tem outras ferramentas, mas ao vivo também é importante, né? Agora, mudando um pouco de perspectiva, outra coisa assim que me perguntaram, inclusive, já durante, né, enfim, uma sessão de mentoria, né, e eu tenho a minha resposta, mas adoraria ouvir a tua também. E ver se eventualmente a gente discorda aqui. Precisa fazer discovery de tudo? De tudo, claro que não. Assim como não precisa medir tudo. Né? É o mais arriscado. Medir tem custo, assim como discovery tem custo. Né? Então você tem que ver assim, o que é o mais importante. É por isso que estratégia de produto é tão importante. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Né? E, de novo, volta na pergunta. O que precisa ser verdade? O que são as coisas que, se isso aqui não funcionar, não adianta ir para frente? Né? E aí você vai na ordem, né? Ver primeiro se tem os apps, as pessoas que não fazem app, para depois fazer o marketplace. Né? Então, não precisa fazer discovery de tudo. Né? Tem certas coisas que, se não for importante para a tua estratégia, não é mais arriscado, não precisa fazer discovery de tudo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando você faz discovery um pouquinho mais aberto, né? Por exemplo, você faz um laboratório de usabilidade, você pode descobrir que tem uma coisa que estava errada que você não sabia, né? Você pode achar que, por exemplo, assim, olha, meu processo de meu checkout, o carrinho de compras, cara, a gente fez igual da Amazon, não tem problema. Mas se você olha o dado e você está vendo que tem um problema, você faz usabilidade, vê que as pessoas estão se enrolando ali, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, assim, não quer dizer que você tem que fazer para tudo, mas ao mesmo tempo, se você está fazendo contínuo e você está vendo as pessoas, está perguntando como é que foi a experiência, né? Você vai pegar coisas que você não esperava. Né? Lembra que a regra a gente não sabe tudo. Né? A única certeza é que a gente não sabe. Né? Tem alguma coisa errada. Então, conseguir
sair dessa coisa binária, né? Ou eu faço de tudo, ou não faço de nada, gente. Eu acho que uma das coisas que acabou transformando o Discovery numa palavra maldita é que as pessoas queriam fazer Discovery de tudo, né? De tudo que estava envolvido ali no problema, que eu acho que é, enfim, como você mesmo disse, a gente tem que priorizar, né? Qual é o risco mais importante, qual é a dúvida maior que a gente tem, né? Se for alguma coisa que for, enfim, padrão de mercado, por que a gente precisa fazer Discovery, né? Tipo um carrinho de compras. A Amazon já fez o carrinho de compras melhor possível, né? Às vezes eu vejo, tá, mas o meu público é muito diferente. Não, legal, então começa já fazendo um carrinho de compras como o da Amazon e começa a fazer Discovery a partir disso, né? Você implementa, né, e começa a aprender disso. Outra situação que eu costumo dizer que Discovery não cabe é quando você está trabalhando com questões regulatórias, né? Você tá uma fintech vai implementar Pix, não tem jeito, você tem que implementar Pix de acordo com o que o Bacen definiu, o Banco Central definiu, Pix é assim assado. Nesse ponto aí, como eu já trabalhei bastante com banco, né, tem um lado assim do nuance de novo, né? E o Ron Kohabi, né, especialista de experimentação, também fala a mesma coisa, né? Que é como é que eu consigo fazer uma coisa que seja boa para o cliente, boa para o negócio e atender a regulamentação. Não é só baixar a cabeça e seguir a regulamentação, porque eu já vi caso de área de compliance ou de regulatório mandar assim, não, bota um PDF dentro do app. E o pessoal de produto fala, você está louco, eu vou botar um PDF dentro do app, gente. Né? Porque às vezes o pessoal de compliance não entende muito, né? Então, assim, tem que ter essa cabeça de como é que eu atendo a regulamentação de maneira que a experiência do produto do cliente seja boa e não prejudique o negócio, né? Ou prejudique o mínimo possível essas coisas, né? É que a regulamentação não manda colocar o PDF no app, né? Quem está pedindo é o pessoal de compliance. Exatamente. Existe uma diferença entre o que a regulamentação precisa e o que o pessoal de compliance diz para fazer. Você pode questionar. Então, assim, bons times de produto e bons lideranças de produto questionam, né? E falam assim, peraí, cara, vamos entender o que é isso. E constrói uma relação colaborativa com o pessoal de compliance e regulatório, né? Até desenvolvendo as pessoas, entendendo, né, qual é o constraint que o cara está vindo, né? E esse é o papel muito do PM, né? Isso é uma coisa que o Mário bate muito na tecla, né? Que o papel do PM é entender, cara, qual é a dor de cada um das pessoas, dos stakeholders, e entender, assim, cara, isso aqui eu preciso fazer. E aí, como que eu vou fazer? Aí, pode até entrar o discovery da forma de implementar, né? Mas, sim, tem coisa que você não tem que... Olha, é assim, gente. Né? Assim, eu não preciso reinventar a roda toda hora, né? Mas é claro que tem essa nuance do, assim, poder inovar, né? Porque, assim, às vezes, a inovação é você reinventar uma coisa que ninguém questionava. Exemplo mais básico possível. A interface do Tinder, de passar para lá e para cá, assim... É uma interface que os caras inventaram, eles inovaram. Ninguém nunca tinha pensado nessa coisa, né? Então, se você pensar que, assim, cara, essa tua estratégia é que, cara, mudar a interface é fundamental para a gente, porque a gente tem essa ideia aqui. E que precisa ser verdade, essa interface tem que funcionar, porque é o principal da nossa estratégia. Eu preciso testar isso, né? Se eu sou o Stripe, né? Eu vendo o carrinho de compras. Pô, meu carrinho de compras tem que ser melhor que o da Amazon. Legal, né? Aí eu posso fazer discovery, né, e testar. E eles disseram que a última versão, lançamos 327 melhorias. Não sei nem como é que faz 327 melhorias no carrinho de compras. Assim, o que é importante para a estratégia, né? Aí você pode ter que fazer discovery mesmo em coisas que não são tão óbvias, né? E conseguir ter essa relação, né, de parceria e saber quando eu tenho que, cara, isso aqui eu tenho que fazer, não tem jeito, é assim mesmo, tem que ter sei lá, a regulamentação manda botar esse texto aqui. Ou, quando ela manda, precisa ter um texto, não precisa ser este texto, não precisa ser um PDF, tem que ter, né, uma explicação em algum lugar, né? Então, tem essa nuance aí, porque eu acho que parte do desafio é as pessoas quererem só o preto e o branco, né? É assim ou não? Não é assim, gente, né? E tem uma outra situação que eu também costumo citar de exemplo, né, como uma situação em que não precisa de discovery, que é situações emergenciais. E o exemplo que eu costumo dar... quando a gente lançou o Gympass Wellness ali, que era esse marketplace de apps, a gente lançou entre fevereiro e março de 2020. Todo mundo lembra o que aconteceu, né? Todo mundo lembra o que aconteceu. E aí, o que estava acontecendo? Veio a pandemia, os RHs começaram a ligar para o Gympass e falar, gente, ó, não tem jeito, né? Poxa, né, meu funcionário está em casa, a academia está fechada, vamos cancelar o contrato. A gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente está lançando aqui o Gympass Wellness, que é perfeito exatamente para esse momento em que o funcionário está em casa, né? Tem aplicativo de bem-estar, aplicativo de atividade física e tal.
E aí acabou virando a nossa principal ferramenta de retenção dos clientes ali, enquanto a gente desenvolvia outras coisas, era a nossa principal ferramenta de retenção de clientes. E aí a gente começou a desenvolver mais coisas em cima do produto e fazendo, eu brincava que era o Discovery a quente, né? A gente lançava a funcionalidade via reação, porque não Mas tinha mas Discovery continua isso, né? Assim, é porque as pessoas acham que Discovery tem que ser antes, né? Discovery não é fase, ele é contínuo, isso, né? é isso aí. Então, assim, olha, estamos na pandemia, tá tudo fechado, as pessoas vão precisar fazer alguma coisa em casa. Cara, isso é uma hipótese bastante razoável, né, gente? Assim, pô, e assim, a ideia é, você vai botar algo no ar rápido, e aí, se tiver errado, você vai descobrir. Vai corrigir, Né? vai mudar, vai mudar outra coisa. É porque as pessoas acham que se eu fizer Discovery durante 3 meses, eu vou descobrir tudo. E não é verdade. Não, você vai continuar coisas que você não pegou. É por isso que tem que ser contínuo. E coisa quando você coloca a coisa na frente da cliente, não tem jeito. Né? E mesmo assim, né? Você pode botar no botou para 10 pessoas. Você, né, melhor. Aí depois eu botei em produção para 1% do usuário. Você só vai saber mesmo quando tiver para 100% das pessoas, né? Mas tem coisas que você vai coletando informações antes, né? Então, assim, então, você só tem realmente um nível de certeza quando está rodando para todo mundo, né? Só que como é que você consegue coletar informação antes? Legal, eu gosto da questão de redução de incerteza, né? Eu estou reduzindo a incerteza, né? Quando eu mostrei para 10 pessoas, olha, já reduzi a incerteza um pouquinho, tem coisas que eu já consegui descartar de cara, né? Botei em produção para 1% dos clientes, olha, já reduzi mais a incerteza. Aí eu vou aumentando, né? Você vai fazendo, né, o feature flag, ele vai fazendo rollout para as pessoas. Mas não é fase. Então, assim, eu acho que pensando agora, essa coisa, eu preciso fazer Discovery para tudo, tem a ver com a versão de Discovery, que é uma fase. Exato, né? Exatamente. Assim, você está dizendo assim, a pessoa acha que não pode lançar sem ter feito Discovery antes. Não sei. Faz durante. Faz durante, né? É contínuo, faz toda semana. Não, ou a gente bota um percentual das pessoas, né? Bota um beta teste, faz alguma coisa. Eu acho que essa coisa do binária ou eu faço ou não faço. E para mostrar para cliente tem que ser para 100% das pessoas. Uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito, eu já descobri que nos meus workshops as pessoas travam muito nisso, é quando eu falo que tem que botar na frente do cliente, as pessoas acham que é botar para 100% dos clientes. É um mindset que as pessoas têm que desaprender, é um mito. Né? Então, eu acho que a gente está listando aqui alguns mitos, né, que as pessoas têm que desaprender. Né? Discovery não é fase, é contínuo, né? Botar na frente do cliente não quer dizer botar 100% das pessoas, pode ser fazer um teste de usabilidade, pode ser mostrar o protótipo, pode ser botar para 1% das pessoas, pode fazer um beta teste, pode ser fazer o que as pessoas chamam de comer a própria comida de cachorro, né? Eat your own dog food, né? Os próprios funcionários estarem usando, né? Tem várias e várias formas de você fazer, né? Que não envolvam botar para 100% das pessoas, né? O famoso passar vergonha com 100% dos clientes, não precisa, né? Não precisa. E tem um outro, que esse eu ouço também, e esse eu ouvi que pega, pelo menos na Europa, né, onde eu tive recentemente ali lançando o livro ali, eu percebi que pega também um entendimento de que Discovery tem tudo a ver com entender muito sobre o problema da cliente, os objetivos de negócio, mas muito focado nesse lado do problema. E uma coisa que eu costumo explicar, inclusive na definição original de Discovery, quem criou esse termo Discovery foi o Martin Kagan, né, lá em 2007, e ele falou assim que quando a gente está desenvolvendo software, a gente basicamente está resolvendo 2 grandes problemas. Um problema que é descobrir qual é o software certo que a gente precisa fazer, e ele chamou isso de Discovery, e em seguida entregar da maneira certa esse software, que ele chamou de Delivery. Então, quando a gente olha essa definição original, né, do Discovery, a gente percebe que Discovery não é só sobre entender o problema, mas também tem a ver com descobrir a solução para aquele problema. E muitas pessoas ficam focadas só na primeira parte. Querem entender mais do problema, querem entender mais da cliente, querem entender mais por que a empresa precisa desse resultado, né? E esquece que Discovery tem uma fase extremamente importante, nem é fase, né? Um lado, né? Acho que fase é uma maneira incorreta de falar. Tem um lado que é tão importante, ou até mais importante que entender do problema, que é qual solução que a gente vai dar, que soluções que existem, né? Quais são as hipóteses de solução que a gente tem e qual que faz sentido a gente construir. Eu acho que
Construindo, como você falou, o termo discovery vem quando o Mário quer substituir o termo requisito de produto. Ele quer fazer as pessoas abandonarem o termo, né, requisito de produto, e ele cria um termo novo que é o discovery. Então, ele vem do produto, né? Ele não vem do... Né? Ele originalmente era mais focado na solução até do que no problema. Né? E aí as pessoas confundem com o conceito de user research, que é um conceito que vem de design, que a user research pode ser usado para estratégia da empresa, é uma coisa muito mais ampla, né? Do que discovery. Né? Sim, quando você está falando com o cliente no dia a dia, né? No passo contínuo, você vai até descobrir dores que a pessoa tem que você não tinha mapeado. Né? Mas não é fase. Não é passar 6 meses fazendo isso. Então, as pessoas que confundem um pouquinho com o pessoal de user research, você até pode ter, empresas maiores, ter um pessoal que está fazendo user research, que assim, é para entender profundamente o cliente, o segmento, né? As dores. Mas esse é o pessoal de user research. Que empresas maiores têm esse pessoal que faz só isso. Né? E aí esse pessoal pode sim ajudar na estratégia, pode ajudar em várias coisas. Né? Mas não é isso, cara. Assim, e é contínuo. Eu estou sempre aprendendo sobre a dor do cliente, sempre aprendendo sobre a solução. Né? Então, assim, quando você está fazendo a entrevista com o cliente, do lado quali, né, você está vendo, você pergunta sobre a experiência da pessoa. A pessoa vai falar as duas coisas. A pessoa vai falar sobre o que foi fácil, você vai entender o que ela estava tentando resolver. Né? Eu estava aqui com os meus filhos tentando achar um filme para eles verem no Netflix. Aí você está falando tanto da dor, né, da necessidade, que é achar um vídeo aqui com as crianças gritando, berrando no lado do meu ouvido aqui, né? E outra é a solução. Cara, eu achei difícil aqui de clicar porque eu não consegui achar. Né? Esse botão aqui estava muito pequenininho para mim, sei lá, ou a recomendação estava ruim. Então, às vezes, assim, quando você está entrevistando o cliente, vem as duas coisas, né? Assim, vem junto, né? Assim, é a experiência do cliente. E aí você pode, com a técnica, você separa. Tá, isso aqui é a dor da pessoa, conseguir achar o filme rápido quando tem criança gritando no meu ouvido. E outro é a nossa solução aqui que está confusa, ou que a recomendação não fez uma recomendação boa. Né? Eu acho que essas coisas são muito mais misturadas do que, às vezes, os modelos de user research fazem as pessoas acreditarem, entendeu? É que tem uma diferença do que a teoria que se usa para ensinar o processo e a realidade, né? Na realidade, é tudo muito mais misturado, gente. É isso aí. Total, total. E isso traz um outro ponto, né? Que quando a gente está pensando em solução, né? Ou trabalhando, né? Fazendo o discovery de solução, esse é um papel, né? Ou é um lado do discovery onde engenharia é fundamental, né? Com certeza. Porque eu vejo muitos lugares falando, não, discovery é mais de produto e design e delivery é mais de engenharia. Mas aí Cara, você está separando os dois, né? É cabeça waterfall. É aquilo que a gente falou. É o maldito mini waterfall. As pessoas querem trabalhar em silos. Elas querem fazer. Primeiro faz isso, depois faz isso. Isso. Tem que ser um processo Eu colaborativo. cuido daquilo, né? Eu cuido disso, cuido daquilo. Não é um processo waterfall sequencial. Assim, é colaborativo. Geralmente é o trio, né? Você tem um engenheiro junto, pode ser o tech lead fazendo junto. E você está constantemente mostrando. E agora com Vibe Prototyping, com ferramentas de GenAI, você consegue mostrar todo dia para as pessoas aqui, ó, beleza, e as pessoas fazendo pitaco, etc. E aí, na hora que for fazer, as pessoas já sabem o que é que fazer. Né? Elas já estão acompanhando o processo inteiro. Né? Inclusive, agora com essas ferramentas, eu acho que tem algumas pessoas que estão começando até a experimentar com o modelo da Basecamp. Você já viu o modelo do pessoal da Basecamp? Que eles trabalham com uma dupla sempre, que é um designer e um dev. Perfeito. É designer e dev. Né? Eles sempre trabalham uma dupla. Agora com o GenAI, acho que faz mais sentido ainda, né? Você tem essa coisa de timezinhos menores ainda, né? E trabalhando muito colaborativo, né? Trabalhando junto, né? Gente, não é fácil. Às vezes eu estou mexendo num pedaço disso, estou mexendo no outro. Tá, tem essa feature aqui já está mais avançada, já estamos cuidando de como é que bota isso em escala na produção, mas essa aqui está nesse estágiozinho aqui. Então, assim, é muito mais colaborativo, não é fase. As pessoas têm que, de engenheiros têm que acompanhar Discovery o tempo todo, mostra o protótipo para as pessoas o tempo todo, tem que sair, tem que desaprender essa mentalidade waterfall, fase, estágio. Cara... É impressionante, mas vocês não conseguem fazer isso, né? Ainda mais agora com essas ferramentas todas, está cada vez mais fácil você tirar a ideia da cabeça, colocar ela num protótipo, além de navegável, quase utilizável. Dá até para deployar, né, em produção e deixar as pessoas utilizando.
Acho que a gente cobriu bastante coisas também. Acho que a gente passamos bem aqui, hein? Acho que Fechamos só, o Discovery, então? só ficou faltando para a gente pedir para as pessoas, ó, mandem para a gente, então, dicas, quais tópicos a gente pode cobrir, né? A ideia não é fazer uma coluna de conselhos, né? Querido Joca, tem esse problema com o meu chefe, não é isso, né? Mas manda quais os tópicos você quer que, né, que a gente discute, né? Quais são as buzzwords que vocês estão querendo, né, discutir? Manda pra gente. Fala das buzzwords que vocês querem que a gente vá além, para ver se a gente consegue desmistificar ou tirar alguns equívocos aí da frente. Sim, e botar mais nuance nessa história, sair dessa coisa do preto e branco, do binário, né? Aprender que a vida tem nuance, gente. Muitas nuances. Exatamente. Produto, então, tem muita nuance. Muito bom. Prazer estar essa conversa de novo aqui com você. Então, ótima essa conversa. Obrigado, Até o próximo Joca. episódio, então. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.